As tensões entre a China e Taiwan têm aumentado nos últimos anos por causa de diferenças sobre o status da ilha. Pequim reivindica soberania sobre o território e prometeu unificá-lo com o continente, pela força, se necessário. Já as milhões de pessoas de lá querem continuar independentes do vizinho maior. E qualquer conflito militar na região também pode envolver os Estados Unidos e consequências que podem afetar o planeta todo. Eu sou Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui está o nosso vídeo sobre um possível conflito entre a China e Taiwan. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Mistérios do Mundo e ativar as notificações. A China e Taiwan estão separados desde 1949, quando a Guerra Civil Chinesa terminou com a vitória dos comunistas sob a liderança de Mao Zedong. Os nacionalistas derrotados, liderados pelo arquirrival de Mao e chefe do partido KMT, recuaram para Taiwan, que tem sido governada de forma independente desde então. A ilha é separada do continente pelo Estreito de Taiwan, uma faixa de mar por onde passa grande parte da frota marítima mundial. O estado tem um governo eleito democraticamente e abriga cerca de 23 milhões de pessoas. Sua capital, Taipei, é um dos centros econômicos mais importantes do planeta. Mais de 90% dos equipamentos eletrônicos de todo o mundo, como smartphones, notebooks e consoles, são alimentados por semicondutores fabricados lá. Por mais de 7 décadas, Pequim continuou vendo o território como uma província chinesa e prometeu unificá-lo com o continente. Para eles, só existe uma China, e Taiwan faz parte dela. A ilha, que se considera soberana, vê os Estados Unidos como seu maior aliado, já que recebe dos americanos bilhões de dólares em armas e equipamentos militares para a defesa. Mas existe mesmo a chance de mais um conflito acontecer? A China tem muito mais tropas, mísseis e navios do que Taiwan. Mesmo que os Estados Unidos ou Japão ajudem com armas e equipamentos, muito provavelmente o Partido Comunista Chinês, se realmente estiver determinado a anexar o território, vai conseguir. Mas há uma ressalva. Enquanto a China provavelmente poderia prevalecer, qualquer vitória teria um preço muito sangrento, tanto para Pequim quanto para seus adversários. Alguns analistas dizem que uma invasão de Taiwan seria mais perigosa e complexa do que os desembarques do dia D dos aliados na França na Segunda Guerra Mundial. Documentos do governo dos Estados Unidos estimam o número de mortos, feridos e desaparecidos de ambos os lados em quase 500 mil. E se formos comparar com a Ucrânia, a situação fica ainda pior para os orientais. Isso porque a população de Taiwan está concentrada em densas áreas urbanas, como a capital Taipei, com uma média de quase 10 mil pessoas por quilômetro quadrado. E como estão em uma ilha, essas pessoas teriam muito mais dificuldade em fugir. Isso, por um lado, pode fazer a China pensar muito antes de forçar uma invasão onde existem tantos civis. E até mesmo Pequim reconhece que uma medida tão drástica seria cara e desastrosa, não apenas para os chineses, como para o restante do mundo. A economia do país oriental, que ainda não se recuperou da pandemia, está muito mais conectada com a economia global do que a Rússia, por exemplo. Uma guerra em Taiwan poderia criar um caos econômico mundial que faria a bagunça produzida pela invasão na Ucrânia parecer insignificante. Uma investida na ilha não seria um conflito entre duas economias secundárias, como a Rússia e a Ucrânia. Supondo que os Estados Unidos interviessem, seria uma briga envolvendo as duas maiores economias do mundo.
O conflito ameaçaria rotas marítimas críticas por onde passa um terço do tráfego marítimo mundial, e cadeias de suprimentos tecnológicos críticas seriam afetadas. Sanções impostos por ambos os lados poderiam reduzir o PIB do planeta inteiro em mais de 10%. E mais ainda, o da própria China. Por isso tudo, uma invasão é pouco provável, pelo menos por enquanto. A guerra na Ucrânia nos deu um alerta valioso. Conflitos locais podem causar ondas de choque econômicas em um mundo tão conectado. A próxima lição pode sair muito mais cara. Você acha que estamos perto de mais uma guerra? Conte nos comentários. Até a próxima!